Dia 19, 23 minutos. Assista 19 horas e 23 minutos. Ação a você, o amigo. O português free para falar nesta quinta-feira. Dá para sentir o cheirinho de semana se apagando. Tá logo ali já o final de semana. Depois da meia-noite, sexta-feira, já começa praticamente o final de semana. O entrada do outono desce uma amenizada. Que coisa! Que coisa!
que coisa, que calor, que temperatura alta. São os efeitos do El Niño, mas para mim são os efeitos do El Humaninho. São os humanos que provocaram tudo isso, né? Esse é o resultado, né, do desmatamento, das erosões, dos assoreamentos, mudanças climáticas promovidas pelo humaninho, não é pelo El Ninho, na minha modesta, humilde, insignificante, e talvez até ignorante opinião. Por falar em desmatamento, o que tem de gente reclamando das árvores que cortaram ali naquela rua descendo a Igreja Redonda, eu vou até olhar aqui para conferir o nome daquela rua. Eu acho que é Primavera, no Parque das Acácias, mas eu vou confirmar, eu não falar besteira. Mas tem de gente chamando, e pegou informação, né? A informação que eu recebi é que vão fazer de mão dupla. Vai ser bom para quem? Para os caminhoneiros que fogem e da base da Polícia Rodoviária. Para eles ser ótimo aquilo. Vai ser ótimo aquilo. De qualquer maneira, o que tem chamado a atenção é o desmatamento naquela via. O desmatamento. Eu estou procurando aqui para falar exatamente o nome daquela rua. Acertei mesmo, é. Rua da Primavera. É isso mesmo. É Rua da Primavera. Eu pensei que fosse Primavera. Agora, a pergunta que tem é: precisa realmente derrubar aquela quantidade de árvores? Não dá para fazer a outra via sem ter que derrubar aquelas árvores? Deixar a árvore já que vai desapropria uma área que fica aquelas árvores lá no canteiro, fica uma rua para o lado de base operacional da Polícia Rodoviária, da pesagem. Quem mora ali sabe o que eu estou falando, né? E quem não mora, mas presta atenção, também sabe do que eu estou falando. De pessoas, de motoristas, principalmente caminhoneiros, que, para fugir da base operacional, para fugir da balança, para fugir de uma eventual fiscalização, de uma vistoria, entram ali na rodoviária, na Água da Porca, contornam ali a Água da Porca e sobem a Rua da Primavera. Esse povo agora vai adorar, né? Porque vai ter uma via de duas mãos. Quem está entrando na cidade vindo de São Paulo, os moradores vão gostar, porque não vai ser movimento de caminhão bem na frente da sua casa. A base operacional e uma Rua da Primavera. Eu não sei como a polícia ainda não umas incerta ali, não fez umas fiscalizações, porque a quantidade de irregularidade, qualidade, quem vai ser o que está carregando o caminhão, que desvia ali para não pegar a base operacional da Polícia Rodoviária. Mas esse é um outro assunto. O que eu estou reclamando demais é do corte de árvore. Mas ali naquela beira da linha, parabéns. Geralmente a iniciativa é de um morador. Aí outros gostam da ideia e acabam adotando a ideia. Vocês já perceberam como o Parque das Acácias, fazemos ao nome, né, de passagem,
arborizados, arborização, sombra, e ali na beira da linha, os moradores plantaram muitas árvores. E é uma sombra gostosa, né? Muito mal aproveitada, na minha opinião. O povo devia sentar mais lá no final de semana, tomar uma garrafa. Zap, né? A maioria hoje, quando se distancia de uma roda, vai ficar vendo o zap-zap. Tempo bom aquele que o povo se afastava um pouquinho, que era para pegar um livro e ficar folheando, né? Isso não acabou. Por falar em livros, tem uma ótima iniciativa numa parceria da Escola de Samba da Vila Operária com a Ciranda do Livro. Nesse sábado e no domingo vai acontecer um brechó, o brechó da VO. É um dos eventos que a Escola de Samba promove para arrecadar, para fazer o desfile. Há muito tempo a Escola de Samba não conta com recursos da prefeitura para fazer desfile. E aí o dinheiro não cai do céu, né? Tem que arrecadar. E arrecada de que maneira? Fazendo eventos. E um dos eventos que a escola promove durante o ano é o VO, que virou tradição já, né? Deve ser o quarto ou quinto. Estará distribuindo a Ciranda do Livro é um projeto muito bacana em Assis, que muita gente não conhece, mas já pode ter sentido os efeitos positivos. Entre aspas, abandona alguns livros em alguns lugares públicos. Banco de ponto de ônibus, banco do terminal rodoviário, de livros e, entre aspas, esquece os livros nesses lugares. Tem uma recomendação muito bacana na contracapa do livro que diz o seguinte: se você achou esse livro, desfrute, leia e depois faça o mesmo. Esqueça ele em outro lugar. É uma ciranda do livro, né? Por isso o nome do projeto. O livro fica cirandando para lá e para cá. E uma das etapas dessa ciranda será a distribuição no brechó da VO, que acontece sábado e domingo agora, lá no barracão da Escola de Samba. Então, uma boa iniciativa. Mas, retomando aqui a história, ali na margem da linha férrea, no Parque das Acácias, é muito arborizado. Deve ser iniciativa de algum morador anônimo. Geralmente, essas pessoas não são conhecidas e não são valorizadas. Deveriam ser, né? Porque uma árvore plantada é uma vida, né? Principalmente nos tempos que nós nos encontramos, em que administrações têm como marca principal o desmatamento, corte de árvores. Aliás, ali na porca, onde tem o pesqueiro que o povo está adorando para ir passear, para pescar, ter alguns momentos de lazer, o corte das árvores ali virou uma ação civil pública e o prefeito está respondendo por isso. Você se lembra que lá tinha uma mata e havia muitos arbustos e havia muitas árvores também. E o prefeito mandou passar a máquina, rapou tudo lá e está respondendo judicialmente por isso. Acho que são mais de 120 árvores que foram cortadas ali e o prefeito está respondendo uma ação civil pública pelo corte daquelas árvores. E agora plantou lá, que ele até chamou, eu morri de dar risada, e toda vez que eu lembro dessa história, eu dou risada dele contando que ele mesmo fez o plantio dos coqueiros lá, que o plantio daqueles coqueiros serve como um laboratório para aula de matemática, para os alunos entenderem a reta aritmética, a obtusa perpendicular. Um absurdo.
uma frase, se fosse outra pessoa, alguém com certeza diria que fumou alguma coisa estragada, né? Para falar o que foi dito. Mas, enfim, eu fui ontem no cemitério municipal, me despedi de um amigo, e aqueles do cemitério, na verdade, Assis tem coisa que só acontece em Assis, né? Formar a frente do cemitério, mas a frente do cemitério é o fundo do cemitério, porque 98% dos enterros entram pelo uma entrada daquela que tem. Aquilo também eu acho um absurdo. Tem dois ferrinhos lá para não entrar carro. Aí quem vai entrar com o carro da funerária, ele tem que tirar uma fininha, uma lasquinha assim daqueles ferros para poder entrar no cemitério. Aí puseram aquilo lá para não entrar carro. Não é muito mais simples colocar uma corrente com um cadeado? Ou deixar um portão com um portãozinho pequeno, quando chegar o enterro, abre o portão na totalidade. Ou tira o cadeado da corrente e entra lá o carro funerário. Mas não, tem lá dois ferros fincados no portão e quem está dirigindo o carrinho funerário lá com a urna funerária tem que passar no meio ali e tirar uma fininha danada daqueles ferros para o povo acompanhar. E vira e mexe, as pessoas vão no enterro, principalmente os mais idosos, né? A molecada vai balada, né? Em maioria. Não. Mas, às vezes, você vê enterro que a molecada entra fumando, batendo papo, gritando, e não é. Mas as pessoas mais idosas podem prestar atenção. Quando vão no enterro, geralmente elas vão com os para trás, presta atenção, de cabeça baixa, sendo de respeito, né? E eu já vi algumas pessoas mais idosas caminhando desse jeito, e aí dá uma trombada naquele ferro que tem lá na entrada daquele portãozinho do fundo do cemitério. Facilmente resolvível essa situação. Ela só tirar aqueles ferros, colocar uma corrente, um cadeado. Ah, vai ter enterro? Vai lá um funcionário da prefeitura, corrente, entrou e recoloca. Ou faz um portão grande com um portão menor para poder entrar as pessoas. Quando for entrar o carro com a urna funerária, você recoloca. Mas não, enfim, isso não é dessa administração, não, e permaneceu. Isso já vem da administração do Ricardo Pinheiro, me lembro muito bem quando aquilo foi feito e que foi alvo de críticas e continua, né? Enfim, o fundo do cemitério virou a frente do cemitério, a maioria das pessoas entram ali. E como eu disse, eu fui no cemitério ontem para uma despedida, e aí fiquei notando que naquele estacionamento que tem em frente ao supermercado Super Bom ali, no fundo do cemitério, os carros ficam todos lá no sol. E antigamente, você se lembra, tinha um monte de árvore ali, era um alambrado, mas tinha umas árvores. E a maioria dos carros parava as árvores e os carros agora ficam desprotegidos, todos no sol. E agora o povo está reclamando desse que é a última rua do Parque das Acácias. Quem passa por lá fica assustado com a movimentação de máquinas, de tratores, arrancando, retirando todas as árvores. Ah, depois nós vamos plantar. Tá bom, vai plantar, vai demorar quanto tempo para crescer e para fazer sombra? Ali perto da DPM,
da Otto Ribeiro, da Perimetral. A prefeitura plantou não sei quantos coqueirinhos lá, já faz uns 3 anos. Aquilo não passa de meio metro nunca. Aliás, a semana passada, vários foram repostos, porque já tinham secado, já tinham quebrado, vários deles, mais de 20, com certeza, a prefeitura teve que ir lá repor. E não faz sombra. Para que você planta árvore? Não é para fazer sombra? Uma das utilidades, talvez a melhor, mas é igual ali na Jovens Gonçalves de Souza, a descendo a área São Vicente. Lembro como hoje, na administração passada, plantam umas árvores ali, lembram que era uma rua só. Né? Aí eu me lembro, quando eles estavam plantando, eu por que não planta as árvores mais para lá? Porque o dia que virar aqui, ficou no meio do canteiro. Foi dito e feito. Nessa administração, passaram as motos e plantaram umas árvores. Vai lá ver se está fazendo sombra. Está na... Tem que cuidar, tem que fazer manutenção. Então, eles desmatam e, de conta, plantam umas mudas lá, deixa para Deus cuidar. Porque quem cuidar não cuida, não faz manutenção, adubo, não faz nada, não poda, não faz nada. E aí, com o tempo, vai secando, vai morrendo, se não aparecer um para quebrar. Então, infelizmente, essa é mais uma rua que é o projeto de infraestrutura da cidade que desrespeita a arborização. E ali eu imagino que deve ser, inclusive, planta nativa, né? Imagino que seja, inclusive, planta nativa. Que está calor, fazendo um... A área portuguesa está abandonada. Lixo em qualquer lugar, terrenos sujos, depósito de lixo. O asfalto por aqui virou mina de água. A água brota do asfalto. Hoje, mais uma mina ali perto do Bar do Cabelo. Não é na Antônio Zuardi, dessa vez é a que desce. Me falaram mesmo hoje. Aliás, eu preciso passar essa informação para a Sabesp. Hoje à tarde me falaram. Ali é a rua, não lembro se é Lins de Vasconcelos, eu preciso confirmar. E o sinaleiro da esquina da padaria funciona, mas ninguém respeita. Motocicletas quase passam em cima da gente, na faixa de pedestres, vai reclamar para quem? Nesse caso, falta de consciência, né? Vira e mexe, os marronzinhos estão por ali, né? Mas eu estou pagando para ver, multa em Assis para pedestre ou ciclista. Estou pagando para ver. Você sabe que o pedestre, quando vai cruzar uma via que tem a faixa, tem que cruzar na faixa de pedestre. O ciclista tem que seguir as mesmas leis de trânsito que o motociclista, que o motorista. Mas, no entanto, em Assis, para eles não existe lei. Ou melhor, existe a lei, mas não tem fiscalização. Mas, com relação a essa mina, Cristina, amanhã eu vou confirmar o nome da rua para passar para a Sabesp, para verificar e, claro, checar. Eu acho que é Lins de Vasconcelos mesmo, mas eu preciso dar uma confirmada lá. A Angélica está lembrando, igual os pés de mamão. Brincadeira aquilo, né? Plantar pé de mamão na Avenida Dom Antônio. Eu não sei, como eu falei no começo, se fosse uma outra pessoa, você poderia dizer que fumou alguma coisa estragada, né? Para as mirabolantes dessa. Plantar mamão na Avenida Dom Antônio, o que aconteceu? Nunca deu um mamão e já não existe pé nenhum mais lá. Dinheiro perdido, dinheiro jogado fora. Igual a tal da tirolesa, enfim, dá umas ideias, vai lá e faz. Não quer nem saber o resultado, se vai dar certo, não vai dar certo. Não tem planejamento nenhum. Tem planejamento. Depois quem paga, quando não prospera, a gente, né? A gente que paga.
É o povo que paga. Aliás, o prefeito que entrar vai ter que pagar muita parcela de financiamento, de empréstimo feito pelo atual prefeito para recapear a cidade.